Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja. Estou feliz em conhecer mais uma parte da minha família, porque somos uma família, porque temos o mesmo pai. E quem ainda não faz parte da família, né, que hoje possa ir cear conosco, né? E fazer parte dessa família maravilhosa que é o corpo de Cristo. Meus irmãos em Cristo. Meu nome é Eliane, eu sou Eliane Félix. Sou nascida e criada na comunidade da Mangueira. Sou missionária da Junta de Missões Nacionais, na comunidade onde nasci, me criei e ainda moro. Quer Deus que há alguns anos atrás, eu só tinha 38 anos de idade, eu o encontrei, né? Porque ele está aí, só esperando encontrar conosco. E naquele dia 15 de novembro de 1988, eu me encontrei com Jesus. E ele disse para mim que eu ia ser uma pérola preciosa, pois eu não me achava assim. E eu sou a pérola preciosa de Jesus Cristo. Eu sou a filha amada dele, assim como os irmãos também o é. Como eu disse, sou nascida e criada dentro da comunidade da Mangueira. Tive muitas dificuldades na minha infância. Vim de uma família muito humilde, minha mãe empregada doméstica, meu pai servente, minha mãe mulher batalhadora, meu pai alcoólatra, e aí vocês já viram que não deu nada certo, né? Mas cheguei aos 38 anos numa dificuldade, eu era extremamente tímida. Eu nem olhava para o seu rosto, eu só andava de cabisbaixo de tanta tristeza, porque eu não sabia o que era felicidade. Bem, naquela época eu fiquei muito doente. E por convite de uma amiga bem próxima, que era uma afilhada da minha mãe, me chamando várias vezes para ir à igreja. Nani, assim é meu apelido, né? Das pessoas que estão ao meu redor. E ela falava, Nani, vamos na minha igreja. Lá vai ter trabalho com as crianças vão cantar, tá? Eu vou amanhã, eu vou hoje, eu vou. Até que uma noite eu decidi ir. E quando cheguei àquela igreja, aquele local, eu vi que era muito diferente dos lugares aonde eu frequentava. Eu gostava de estudar e trabalhava por demais, porque eu queria ser diferente. E quando eu cheguei naquele lugar, eu senti algo diferente. Fui uma, fui duas, fui no culto à noite, escola bíblica, e me envolvi. Até que um dia eu o encontrei. E aqui estou eu. Eu nem imaginava que eu seria uma missionária. Isso nunca passou pela minha cabeça. E aqui estou eu hoje, diante dos meus... minha família, né? Assim por dizer, olhando vocês nos olhos, coisas que eu não fazia antes. Pregando o evangelho na minha comunidade, com as minhas crianças. Muito obrigada, irmã. Eu bebi um pouco, eu estou com sede. Temos um projeto, a Junta de Missões, né? Através dos irmãos, porque é através das orações dos irmãos, das contribuições dos irmãos, que nós estamos lá. Depois vocês vão entender, quando passar aí o slide, os filmes, vocês vão entender. Com o trabalho de crianças em risco de vulnerabilidade. Nós estamos bem localizados ali perto da Quinta da Boa Vista, que é o início da Mangueira.
Ali se começa toda a história da Mangueira, perto da Quinta da Boa Vista, bem na entrada. E a nossa comunidade é muito grande, muito grande. E ela é conhecida, não há quem não diga, quem não conheça a Mangueira, porque ela é conhecida mundialmente. Pelo carnaval, pela aquela escola de samba esplendorosa que tem na frente, né? Mas é só isso. Porque quando você dá 10 passos para trás, a história é outra. Bem diferente daquele esplendor que passa nas televisões, que as pessoas falam, bem diferente. A realidade é bem diferente. E lá estamos nós, um trabalho com as crianças. Nós começamos nosso trabalho com pessoas em situação de rua. E num determinado tempo, a gente começou a perguntar, digo a gente, porque não sou só eu tenho um companheiro de missões. A gente começou a perguntar, porque via muitas coisas, Senhor, por que está acontecendo isso? Por quê? A gente vê pessoas em estado de drogas, pessoas bêbadas, jovens. Por que isso? E aí Deus nos falou que a gente tinha esquecido do princípio. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E jamais ela vai sair desse caminho. Mesmo que ela saia, ela volta. E é isso que nós estamos lá ensinando às crianças. Nós temos conosco, nesse local, que estamos lá há 17 anos, nesse local, 70 crianças aprendendo, sendo discipulada, com músicas, com coreano. Nós temos aula de coreano. Temos discipulado, que é a porta da frente, né? O discipulado é feito num dia e durante toda a semana a gente trabalha aquela mensagem com as crianças nas outras aulas que virão. Temos aulas de discipulado, temos aula de coreano, de português, matemática, temos aulas de balé, teclado e a música nas suas mais diversas. E aí, a gente começa a observar e a ver as pérolas que Deus colocou em nossos caminhos. Crianças, irmãos, que são deixadas. Lá conosco tem um menino que, para entrar no projeto, há algum tempo atrás, ele chegava na porta e ele não entrava de jeito maneira. Para ele entrar, para estar lá conosco, tinha que vir um tio. E o tio ficava lá perto dele. Eu falei, não, mas isso não pode acontecer. Vamos começar a orar. E aí nós começamos a orar e é assim, as pessoas que se predispõem a ensinar as crianças, eu digo para elas que vocês é responsável pela vida dessa criança. É você que tem que falar de Jesus para ela. É você que tem que pregar o evangelho para ela. É você que tem que discipulá-la. É você. E aí, eu tomei isso para mim. Peguei 3 crianças e falei, vou começar a discipular esses 3, porque a gente está com crianças de 6 a 17 anos. E comecei lá a falar com eles, olha, vamos fazer o seguinte, cada um ora pelo seu amigo. Você vai orar, André, pelos seus 2 amigos. Você, Samuel, vai olhar pelos teus 3 amigos e assim por diante. Irmãos, essa criança que eu estou falando, a avó dele chegou perto do missionário, do pastor missionário, e falou assim, ele vai lá para o meio de vocês? Ele não vale nada. Você tem que ver como que ele é respondão, brigão. Não vai dar certo. Aí o missionário falou, bom, vamos ver o que vai acontecer. Demorou muito tempo. Ela voltou para nós e falou,
pastor, o que está acontecendo com o André? Eu cheguei em casa e ele estava orando. Aí o missionário falou, eu falei para você que as coisas iam acontecer. Vocês têm que ver o André hoje. Irmãos, toda vez que eu falo dessa criança, eu sinto assim, sabe, um alívio, uma alegria. Uma alegria. Outro dia, ele gosta muito de música. E eu acho que ele tem autismo. Eu acho, mas ele ainda não foi diagnosticado. Porque existem momentos em que ele está bem na dele lá, quietinho. Lá tem três crianças com autismo. Eu acho que ele é autista. Não tenho muita certeza disso, porque eu não sou uma profissional para isso. E ele falou assim para mim, ô tia, me dá uma folha para eu fazer um desenho. Aí eu dei lá. Foi até um dia de sábado que tem teclado. Ele começou a desenhar, aí veio com um desenho para mim de uma casa e falou para mim, ó, tia, eu desenhei a casa de Jesus. Aí eu falei, mas a tia falou para você que Jesus não mora em casa. Onde foi que eu falei que ele mora? Aí ele falou, tia, eu sei que ele mora no meu coração, mas eu queria fazer uma casa para ele. Eu falei, tá bom. Beleza, a casa está muito bonita. Ele deu 2 passos à frente, voltou para mim e falou assim, tá, tia, mas sabe de uma coisa? Daqui a pouquinho ele está voltando. Irmãos, quando ele falou isso, sabe, eu parei e pensei, como pode uma criança falar isso e às vezes a gente fica pensando que Jesus não volta. A gente fica pensando que vai ser amanhã, vai demorar, que vai ser isso, que vai ser aquilo. E uma criança de 6 anos fala para mim, tia, daqui a pouquinho ele está voltando. Nossa, aquilo bateu no meu coração, sabe? Como... É verdade, André. Jesus está voltando. E nós não estamos percebendo isso. E para a gente falar um pouquinho mais, nós vamos abrir nossas Bíblias e entender o que o Senhor quer de nós. Efésios... Eu vou trabalhar 2 textos, mas primeiro nós vamos lá em Efésios 5, versículo 15 e versículo 16. Efésios 5, versículo 15 e 16. Ele diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo todo, porquanto os dias são maus. Amém? Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Esse versículo aqui, eu não sei há quanto tempo ele foi escrito, né? Mas ele parece que está falando com a gente hoje, porque a palavra de Deus fala conosco em todo o tempo. Se nós formos parar para analisar esse texto, nós vamos entender isso hoje. O quanto nós estamos vivendo em tempos maus, tempos difíceis. A internet está explodindo aí. Nós temos velocidade na internet tremenda. A gente tem agora a inteligência artificial, né? Ela faz tudo que você faz. Bota até a voz em cima da sua imagem. Olha o quanto isso é perigoso. As coisas estão correndo. A gente acorda, quando você vai ver, já é tarde. Nossa, mas como o tempo passou rápido, dia de domingo então, não é, irmãos?
Quando você acorda, você fala, nossa, já são tal hora, olha, amanhã já é segunda. As coisas estão muito difíceis. Muito difíceis. A gente liga a televisão, só ouve notícias ruins. Notícias más. É homem matando a sua companheira, o esposo mata a sua companheira. É o filho matando os pais. São irmãos brigando. Terrível. Terrível. Quando a gente para pensar, a gente percebe o quanto nós estamos vivendo em tempos ruins. E Paulo está falando isso aqui. Portanto, irmãos, vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é nécios, irmão? Aquele que anda, tá nem aí. Ih, quero nem saber. Quero saber de mim. O outro, ó. E aí ele fala, mas como sábios. Sabedoria vem de quem? É minha? A sabedoria de Deus. Como sábios, remindo o tempo todo. Ou seja, observe, veja, escute o quanto você está fazendo. Você está fazendo? Será? Eu estou fazendo a minha parte? Será que eu estou fazendo? Será que a gente está fazendo essa pergunta dentro da gente com aquela... O que é que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? O que é que eu estou fazendo? Eu cheguei um dia, Ele me encontrou e a palavra dele diz que eu sou uma nova criatura, não é isso? Eu sou uma nova criatura. Eu não sou mais aquela outra. A minha vida mudou. Novidade de vida. Eu tenho uma nova vida e eu quero vivê-la para a glória de Deus, para a glória do Senhor. E tem outra coisa. Ele diz lá: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê, sou eu que faço a obra. A obra vem de quem? O Espírito Santo que mora em quem? Em você, em mim. Nós estamos esquecendo que nós temos um Deus poderoso, Criador. Ele não é um Deus, Ele é o seu Deus. Foi com Ele que você se encontrou. Foi Ele que te fez nova criatura. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que te separou. Foi Ele que te deu um objetivo. Foi Ele que te deu o seu chamado. Eu tenho o meu chamado. Você tem o seu. Cada um de nós, filho desse Criador, que fazemos parte dessa grande família que se chama igreja, todos nós fomos chamados por Ele. Não foi por qualquer um. E nós temos esquecido disso, irmãos. Nós estamos cochilando. Nós estamos dormindo. Nós não prestamos atenção. Nós não olhamos nem às vezes dentro dos olhos dos nossos próprios irmãos. Às vezes a gente chega dentro do local da igreja, a gente não conversa, a gente não fala. Sentou, ouviu, saiu. E durante a semana, a gente lembra disso? Eles nem lembram.
Nós fomos chamados para frutificar. Nós fomos chamados por Ele para remir o tempo, porque nós somos nova criatura. Nós fomos chamados. Um dia você teve um encontro com Ele. E Ele está aí dentro de você. Mas eu falo, irmãos, não deixe Ele guardado. Ele não quer ficar aí quietinho. Ele quer crescer junto com você. Ele quer ouvir a sua voz, ele quer ouvir o seu clamor. Ele não quer ficar quietinho, não, irmãos. O Senhor nos chamou para que nós fizéssemos diferença nesse tempo. Daqui a pouco Ele volta. Ele volta. E aí, a Bíblia diz que nós vamos ter um encontro com Ele. Tete a tete assim, ó. Não adianta. Ninguém escapa dessa. Nem adianta falar que eu não vou, porque você vai estar lá. No grande dia você vai estar lá. Seja criança, seja velho, idoso, jovem, aleijado, completo. Você vai ter um encontro com Ele. Vai estar lá, tete a tete. E Ele vai te chamar. E vai te perguntar: o que você fez por mim? Olha, eu acho que é assim, sabe? É como se a gente estivesse no cinema. E lá vai estar, ó, passando lá toda a nossa vida. É, irmãos. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha a responsabilidade que nós temos. Esse Deus Criador todo dia está querendo falar. E está falando com você. Assim como Ele fala comigo. Eu digo, irmãos, que eu tenho certeza absoluta que hoje, quando você acordou, nada faltou para você. Alguma coisa faltou? Não. Nada. Tenho certeza que nada. Nada falta para a gente. Nada. Ele, como Pai, Ele dá tudo que nós precisamos, na medida certa. Não adianta a gente querer mais do que a porção necessária, porque Ele dá a porção necessária para você. Você de manhã, abre seus olhos. Você nem sabe, Deus tomou conta de você lá a noite toda, os anjos cuidou de você. A gente tem que entender, irmãos, que nós estamos numa batalha. A batalha espiritual é a todo tempo, não é a conversa, não. Não é. Às vezes a gente pensa que as coisas vão passando assim. Todo dia você tem uma batalha. Você está pensando, o diabo anda o quê? Ao seu derredor. Ao seu derredor. Bramando como leão. Ele não pode te tocar. Mas Ele pode fazer muitas coisas. Para que você não perceba. Para que você não entenda. Para que você não ouça. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Crianças, jovens, idosos, pastores, missionários. Ele tem o seu chamado. E Ele diz: ide por todo mundo pregar o Evangelho. A toda criatura. Toda criatura. Para ser filhos. Para fazer parte da nossa família. Está pensando que é fácil? A gente
mora dentro de uma comunidade, que eu estou falando, onde a mangueira está ali, se eu desci, agora mesmo descendo para chegar aqui. E aí eu fico olhando, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Misericórdia. Porque o povo está cego. E se eu não fizer nada, ele vai continuar cego. É extremamente dolorido você ver um ser que Deus criou, formou, jogado, uma família desestruturada. E às vezes nós mesmos, né? Falamos, ali não vai dar nada não, irmãos. Olha lá como é que anda a mãe. A mãe tem culpa? Não, ela foi criada assim. Quer dizer que aí aquela criança lá, ela não tem jeito. É isso que a gente pensa. A gente deixou o princípio. Cuida da criança, ensina. Eu sei que a gente não vai ter uma sociedade maravilhosa, porque a gente sabe o que vai acontecer. Olha, e outra coisa, a gente sabe o fim de tudo, né? E mesmo assim, a gente deixa de lado. Temos crianças dentro do projeto do reino, que quando eu olho, eu falo, só Deus, meu Deus. Vocês não sabem o quanto eu fico feliz quando eu percebo que aquela criança, nós temos lá a música, né, do Som de Missões, que é um projeto dentro da Junta de Missões Nacionais, que ensina música para as crianças e para a Cristolândia, que os irmãos conhecem. As Cristolândia toda que os irmãos veem aí cantando, né, no final do ano, no coral e tudo mais, no YouTube e tudo mais, são pessoas que eram jogadas e resolveram e Deus falou o coração dela, porque a gente fez a nossa parte, e ali ela é transformada, sendo que tem a criança, porque a gente não quer que essa criança chegue ali do jeito daquele que está lá. E quando eu vejo uma criança, nossa, hoje mesmo, a gente estava numa igreja de manhã, lá em Campo Grande, com as crianças lá do projeto. Irmãos, a satisfação, a alegria em ver crianças louvando ao Senhor. Eu posso dizer que eles estavam louvando ao Senhor. E isso é maravilhoso, mas na minha comunidade, assim como em outras comunidades, tem muitas outras crianças, tem muitas outras pessoas. As crianças, eu costumo dizer que tem muitas crianças à beira do caminho. À beira do caminho, missionária? É, à beira do caminho. Porque o evangelho ainda não chegou lá. É aquela criança que a mãe deixou de lado. Só ali na nossa comunidade tinha um prédio que se chamava Prédio do IBGE. Era um prédio enorme que em 2018 ele foi demolido, e para as pessoas que moravam naquele local terem uma nova, recebem um aluguel social para terem as casas dela. Naquele lugar a gente ficou 8 anos. Tinha 140 famílias. Sem estrutura nenhuma. Lá não tinha nenhum saneamento básico. Não tinha água. O tráfico estava lá? Estava. Claro. Por quê? O mal está lá. E nós botamos crianças no colégio, sabe? Ficamos ali durante 8 anos.
com aquelas crianças até que aquele prédio foi demolido. Ok? Demorou-se um pouco tempo. Saiu lá Que Bom, que tinha um prédio da Que Bom, sorvete da Que Bom, e cedeu esse local para a Faetec. A Faetec ficou lá algum tempo. E depois saiu a Faetec e o prédio ficou abandonado. Há 2 anos, mais ou menos 2 anos, esse prédio está lá. Eu já fiz o censo. Tem 60 famílias dentro desse prédio. Tem 100 e poucas crianças dentro desse prédio. Crianças de 0 até 15 anos. Quando a gente chega lá, porque a gente vai todo tempo que a gente pode, a gente está lá. Final de semana, sextas-feiras a gente leva alimento, leva roupa, leva essas coisas e leva a palavra do Senhor para eles. Mas olha, sabe o que eles sentem mais falta lá? Depois de Deus, claro. Água para beber, irmãos. Água potável. Você imaginou você chegar num lugar e a criança falar: tia, tem água? Imaginou isso? Uma criança dentro de uma comunidade, século 21, ano 2024. Isso é inconcebível, sabe? Crianças e pessoas à beira do caminho. E às vezes a gente acha que não, que está tudo bem. Olha o Brasil como está, irmãos. O ser humano botando fogo numa floresta, que é para o bem dele. Imagina isso. Um ser, uma pessoa ir lá, tacar um foguinho dentro de uma floresta. Será que ele não percebe que ele vai fazer mal para ele, para a família, para os filhos? Os rios secando, os rios secos. Olha o Rio Amazonas, Manaus. Você vê, ainda há pouco mesmo ele estava passando aqui. E isso não deve ser tão recente, né? O mundo está pedindo socorro. E esse socorro somos nós. Lá em João, se eu não me engano, eu anotei aqui, mas eu esqueci a referência. Não, de João 17, 20. João 17, 20. Olha o que o Senhor falou para a gente há 2021 anos atrás. Eu não rogo somente por estes, que eram os discípulos, né? Mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Significa que há 2021 anos atrás, Jesus orou por quem? Por mim, por você e por aqueles que ainda hão de vir. Os apóstolos foram, nós somos esses apóstolos. Somos nós, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade não é do pastor, não é do missionário, a responsabilidade é de todos nós. Somos nós. Nós que somos responsáveis para trazer vida. Somos nós. A gente contamos aqui. Seu nome é vida. Somos nós, irmãos. A responsabilidade é minha. Minha. Quando eu vejo uma criança, a responsabilidade é minha. Quando eu vejo alguém na rua, a responsabilidade é minha. Eu não tenho que passar reto. Eu tenho que parar, eu tenho que olhar. Eu tenho que crer que não sou eu. É o Espírito Santo que habita em você. É o Deus que está aí dentro de você.
é o seu Salvador, o seu Criador. Imagine o privilégio que nós temos de ter um Deus morando dentro de nós. Isso é coisa boa demais, irmãos. É eu poder andar. Eu vim pra cá e o motorista, né, do 99, ela falou: a senhora conhece lá? Eu falei: eu não. Aí ele falou assim pra mim: não tem medo? Eu falei: o mesmo Deus que me trouxe é o mesmo Deus que me leve, se ele me levar. Aí ele ficou me olhando, ele não entendeu. Aí ele falou: a senhora vai aonde? Eu falei: eu vou a uma igreja. A senhora mora lá? É a sua igreja? Eu falei: não, claro que não. Eu moro na Mangueira, você me pegou lá. Aí ele olhou assim pra mim, tipo assim, né? Deve ser louca. Aí eu comecei a conversar com ele, que ele falou que era advogado, estava estudando advocacia, né? Aí eu falei: o senhor entende bem de lei, né? Aí ele é. Aí eu falei: não, eu não entendo nada de lei. Eu sou formado em pedagogia. Eu falei: eu entendo de ensino. Aí ele começou a falar, né, que de religião. Eu falei: a gente não fala em religião. Eu só vou dizer uma coisa para o senhor. Eu só creio numa coisa. Aí ele falou: eu falei: eu creio no meu Criador. Aquele que criou você também. Eu creio nele. Então, se é ele que está me trazendo, ele vai me levar. Se ele quiser levar, ele leva. Se ele quiser levar, ele não leva. É ele. Aí ele falou: minha esposa minha esposa frequenta a igreja. Eu falei: e o senhor? Ele: não. Eu falei: está perdendo. O senhor está perdendo. Porque Deus está lhe chamando também para fazer parte dessa família. Ele parou aqui ainda na porta da igreja, ficou um tempinho. Eu orei, falei: Deus te abençoe. Pensa no que eu lhe falei. Irmãos, privilégio. Nós estamos vivendo tempos maus, como Paulo vivia lá. Talvez mais intenso hoje. Mas naquela época também não era brincadeira, não. Que eles eram jogados aonde? No meio dos leões. Não é? E aquele tempo era mau. A gente hoje não é jogado no meio dos leões para ser devorado. Né? Podemos ser devorados por outras, não por isso. Recado para os irmãos hoje, para a igreja de Cristo, é esse. Desperta. Nós temos uma missão. Ele nos deu essa missão. Privilégio de anunciarmos que só Jesus transforma, só Ele transforma vidas. Mais nada, mais ninguém, nada. É só Ele. E nós estamos com o privilégio de estarmos com Ele aqui, guardados dentro da gente. Ele está andando a todo tempo com a gente. A gente só precisa abrir a boca. No instante, é com Ele. E olhar. Vamos nos olhar mais. Prestar mais atenção. Porque o mundo está carente de Deus. E o homem, muito mais. Senão ele não fazia essas atrocidades que a gente está vendo aí hoje. Que o Senhor possa continuar falando ao coração dos irmãos. E olha, vocês vão ver aí os slides, os vídeos. Eu digo para vocês, irmãos, que para mim é um privilégio. Eu não sei quanto tempo o Senhor vai me dar. Então, enquanto temos tempo, vamos pregar o Evangelho. Porque é através dele que a gente vai ver nossa família transformada. Eu estava ontem em algum lugar. Uma igreja foi nos visitar ontem no projeto. E aí fazendo pergunta, né? A irmã perguntou: mas vocês ficam o tempo todo com as crianças fazendo missões. E suas famílias? Aí eu falei:
Deus cuida. Eu faço a minha parte. O restante é com Ele. É Ele, não sou eu. Eu só tenho que falar. Eu só tenho que pregar. E eu tenho que fazer outra coisa, orar. Orar. Meu relacionamento com Deus. Porque se Ele está aqui, eu preciso falar com Ele. Oi, Senhor, estou aqui. Às vezes a gente tem até medo de falar com Deus, né? A gente acha que Deus é só isso. Oi, Senhor, estou aqui. Eu sei que o Senhor está vendo, mas olha só. É isso. E Ele responde, gente. Com certeza. Como o André disse, daqui a pouco Ele chega. E esse daqui a pouco pode ser daqui a 1 minuto, 1 segundo, eu não sei. Mas Ele chega. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu não sei se eu vou ver essa chegada, não sei. Mas Ele vai. Isso a gente tem certeza. E quando Ele chegar, Ele vai ficar maravilhado com a igreja dele, que somos nós. Que o Senhor continue falando ao coração dos irmãos. Vocês tenham uma maravilhosa semana na presença dele, que está aí perto de você, que está dentro de você. E olha, nada vai lhe faltar. Ele vai lhe dar tudo o que você precisa na porção certa. Nada mais, nada menos. Só o que você precisa. Basta. Basta o que você precisa. Que até aquele que a gente pensa que Ele não está olhando, Ele está. O mais miserável. O pior. Aquele que a gente olha e fala assim, esse não vale, Senhor. Ele morreu por ele. Ele morreu pelo assassino, pelo estuprador, pelo ladrão. Ele morreu e ressuscitou. Então não sou eu, é Ele. Que os irmãos possam ter uma maravilhosa semana. Ore por nós. Por favor, quem é? Pode passar o vídeo? Esse vídeo aí é das crianças, as crianças fazem música, tá? Lá na Quinta da Boa Vista. As boas novas.
Queridos promotores, nós somos o Reino na Mangueira, um dos projetos de compaixão e graça da Junta de Missões Nacionais. Estamos localizados na comunidade da Mangueira e, bom, ao ouvir essas palavras eu sei bem o que vem à sua memória. O número de crianças com idades entre 10 e 12 anos que entram para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro só cresce. Passou de 6,5% em 2006 para 13% em 2017. Eu vim por essa vida, eu posso ficar na opção família, entendeu? Ajudar a família, entendeu? Não tive um estudo, então para mim foi isso aí mesmo. Calma, não estamos aqui para contar uma história triste. Muito pelo contrário. Queremos te apresentar um lugar de oportunidades. Um lugar onde se pode encontrar a verdadeira felicidade. O projeto do Reino atua no desenvolvimento integral das crianças e adolescentes da Mangueira, através de ensino, cuidado, prevenção e evangelização discipuladora. Aprender a ler, estudar, a fazer matemática, fazer flauta, dormir. O projeto para mim é uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Tudo maravilhoso aqui. Jesus está aqui, nos colocou aqui e se você quiser, faça parte desse time conosco. Deu para os irmãos entenderem, né? Ficou sem som, mas deu para os irmãos entenderem o trabalho ali realizado com as crianças. Aquelas crianças ali são as atuais, a gente tem crianças ali que eram lá daquele prédio do IBGE, que hoje está conosco ali fazendo... sendo acompanhada por nós. O nosso trabalho, irmãos, não só é com a criança. Como eu disse, o André aprendeu, foi para a casa dele, orou, a avó viu. Eu não quero dizer para os irmãos que a gente está intencionado no adulto, não. É na criança. Às vezes a gente tem a ideia, eu vou trazer a criança, porque a criança vai trazer... a mãe ou o pai, é a criança. Através da ação dela, ela não precisa trazer. Ela já é um ser transformador no lugar onde ela está. Se ela está transformada, e aquele Jesus que falou comigo, que está falando com ele, vai falar com a família. E aí a gente faz essas ações de visitar, a gente visita. Na verdade, como a gente mora na comunidade, então, a gente já sabe quem é, qual a dificuldade dela, o que ela está passando. A gente olha uma criança sorrindo daquele jeito ali, né? Mas ela teve toda uma história para trás. E muito difícil, tem histórias muito difíceis. Muito difíceis. Hoje mesmo a gente foi numa igreja, e assim... Eu fico pedindo a Deus, Deus, manda alguém para fazer isso. Deus, manda alguém que faça isso. Deus, manda um profissional. Senhor, o Senhor tem um profissional dentro da igreja. O Senhor tem. Fala lá no coração dele para ele vir aqui nos ajudar. Aí hoje nós estávamos lá nessa igreja. E isso eu já venho pedindo há muito tempo, que era uma psicóloga, uma psicopedagoga, né? Alguém assim, né? E aí o culto estava lá, terminou o culto, a gente estava fazendo uma apresentação das crianças, aí a irmãzinha falou assim, cadê aquela moça que quer falar com a senhora? Aí eu cheguei lá, oi, tudo bem, né? Irmã, eu sou uma psicopedagoga, eu posso ajudar a senhora em alguma coisa? Eu falei, nossa. Irmã, você pode me ajudar
Muito, 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 muito. Eu estou orando pela senhora há um tempão. Ela levou aquele susto, sabe? Eu falei, eu estou orando pela senhora, sério, eu estou orando mesmo. Sinta-se chamada por Deus para ir para o projeto do reino. Irmãos, a gente não sabe o quanto, assim como eu fui criança dentro de uma comunidade e eu tive as minhas dificuldades, elas não mudaram, não. A dificuldade ainda está lá. Está lá. Deus, o Senhor, coloca pessoas para ajudar aquela criança. Lá nós temos pessoas que nos ajudam voluntariamente. Ensina português, matemática. O outro vai lá para poder dar aula. Uma coreana, imagina. Deus ia mandou uma coreana. Ela chegou lá para conhecer o projeto. Aí chegou para mim, o que eu posso fazer para você? Eu, ensina as crianças coreano. Tem 1 ano que ela vai fazer 2 anos que ela está lá conosco e já estamos formando uma turma já de adultos, que eu faço parte, missionário também, aprendendo já também, para impactar outras pessoas. O Senhor está pronto para usar a sua vida, seja aqui ou em qualquer outro lugar. Ele só quer que você use o seu talento ou porque Ele te chamou. Eu falei? Ele te chamou. Se Ele te chamou, Ele tem um chamado. E aí, é só você colocar em prática. O restante Ele faz. Amém, irmãos? Que o Senhor continue falando com vocês. Obrigado.